paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui mais numa manhã, no nosso café da manhã com o Senhor, Estamos aqui hoje, eu vim trazer a palavra de Deus, se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, tanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Glória a Deus, aqui uma palavra de Samuel, o profeta Samuel, que Deus separou, escolheu, ungiu, está falando ali para o então rei Saul, Saul ali foi o homem, escolhido por Deus, para reinar ali. O povo pediu, na verdade, o povo estava pedindo um rei, estava pedindo um rei para eles. E então, através de Samuel orou, e Deus ali mostrou ali, Saul. Então Saul, ele foi levantado como um rei, porém, teve algumas coisas que impediu Saul, de ser verdadeiramente segundo o coração de Deus, E uma das suas coisas, foi essa de não assim seguir, corretamente, seguir corretamente o caminho do Senhor, seguir corretamente, a vontade, fazer a vontade de Deus, de obedecer. Então ele teve um pouco de dificuldade aí, que ele achou que era assim, do jeito, da maneira dele, Então ele achou que fosse da maneira, do jeito dele, Ele achou assim que ele poderia, fazer, sendo que as coisas de Deus, todos nós sabemos que as coisas de Deus, ela tem uma maneira correta, não é assim, não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tanto é que Deus criou o mundo em 7 dias, Ele poderia muito bem, em 1 minuto, Ele poderia muito bem fazer, criar um mundo, criar um universo em 1 minuto, Ele poderia muito bem, mas não. Ele poderia estalar os dedos assim e aparecer tudo, mas não, ele fez, escolheu fazer certo pelo certo, A arca ali, tem muita gente que pula, pula assim a parte do tabernáculo, da arca, da construção dos centímetros, quando vão ler a palavra de Deus. E tudo é necessário, porque cada detalhe é necessário das coisas de Deus. Então tem gente que não entende isso, tem gente que não entende. Então, assim, Saul, ele tentou fazer de qualquer maneira as coisas de Deus. As coisas de Deus nós sabemos que não é assim como a gente pensa. Saul, ele achou, eu posso fazer isso, e depois ele explica. Não é assim. As coisas de Deus não são do jeito, no nosso jeito, quem dera que fosse. As coisas de Deus têm ordem, essa decência, tem tempo, tem a hora, o jeito, como agradar a Deus, tudo, é cada detalhe as coisas de Deus. Então, é assim, para agradar o Senhor, tem que fazer a vontade dele, para alcançar graça do seu coração, nós temos que fazer segundo a vontade dele. Então, Saul, ele foi o quê?
Saul ele foi ali rejeitado, né, a sua oferta, porque ele viu que Samuel ali estava ali, né, estava demorando, que era Samuel, né, que dava ali o procedimento e tudo mais, porque, né, então, na oferta, né, que ele fazia. Então, né, Saul, ele não esperou, né, ele foi, ele fez, Samuel estava demorou um pouco, né, para chegar, né, para fazer o sacrifício. Então foi assim, meus amados, né? Saul, né, quis fazer segundo o entendimento, segundo assim o querer, a vontade, né? Sabe aquela pessoa quando ela tem assim um conceito que a mente dela tá blindada, se encontra alguma coisa que ela tá mesmo destinada a fazer e que ninguém vai impedir, ela acha que o pensamento dela é assim porque é e ninguém vai mudar, né? Deus se opõe aos soberbos. Isso daí é uma soberba, é um tipo de soberba, né? A pessoa achar que é porque eu penso assim, é do meu jeito, tem que ser, e se não for, não vai ser, né? Isso é obstinação e daqui a pouco vamos ver sobre isso que, né, vamos já ver daqui a pouco sobre a obstinação. É uma pessoa que ela é tipo um tipo de birra, né? Um tipo de tem que ser do jeito dela, né? Se não for, não vai, né? Eu fui pesquisar sobre obstinação, então é isso, é o tipo de dureza no coração, é quando a pessoa blinda assim o coração, endurece. Então, tipo, por mais que a pessoa tente falar alguma coisa, já tá blindada, a mente dele já tá assim, de uma maneira ele vai largar isso. Então, isso também é um tipo de soberba. A gente tem que ter cuidado com o soberbo, porque nem a oração do soberbo Deus atende. Então, é assim, né, que fala sobre a idolatria, né? Sobre a rebelião, que é um tipo de idolatria, né? A rebelião se rebeliar, né? E tipo, era o que o Saul fez. Ele naquele momento que, a partir daquele momento que ele não esperou, né, o profeta ali para fazer aquela oferta, né? Ele não esperou, né? Ele fez do jeito, da maneira dele, para depois eu só dou uma desculpa e vai combinar. E não é assim, né? Sabe que o profeta se entristeceu, se revoltou, né? Ali, na hora ali, ele ficou triste com ele porque ele falou que ele fez aquilo, né? Sendo que não era na hora, não estava, né? Olha, eu costumo dizer que o profeta, o homem escolhido por Deus, se Deus botou um pastor na tua igreja, meu filho, para te dar uma direção, se Deus botou um profeta ali, um sacerdote ali, se Deus botou alguém com uma unção que Deus derramou e que todos vê a unção, uma direção, que todos vê a cobertura sobre a vida de uma pessoa que Deus escolheu, então ele está ali com a direção de Deus e não tem quem tire. Não tem quem tire. Se Deus escolheu ele, amém. Deus escolhe quem ele quer, o pequeno, o grande. Ele escolhe quem ele quer. Aí ele não esperou, né? Ele não atentou para fazer o quê? Para fazer, né, a vontade de Deus. Ele não atentou, ele pensou que era de qualquer jeito, sendo que o ungido, que a pessoa que Deus tinha escolhido ali era o profeta, né? Deus tinha derramado óleo, Deus tem toda aquela história, intimidade, o chamado e tudo na vida do profeta. E quem é Saul? Saul tinha acabado de ser ungido como rei. Ainda tinha poucas caminhadas ainda, ele tinha algumas experiências, mas eram poucas na frente do profeta. Então o profeta ele já estava, né, acostumado com aquilo, né, acostumado, né, com o sacrifício, com essas coisas, a intimidade, tudo isso. Então o profeta ele foi um homem direcionado. Então Saul não esperou nessa ordem aí, ele quis fazer da maneira da cabeça dele, né? Ele quis fazer do jeito que ele entendia, só porque ele... Não é assim. As coisas de Deus é com ordem, é decência. Decência é o quê? É tudo ali organizado, é tudo no patamar, é tudo certinho. Então as coisas de Deus são assim, não é da maneira, não é do nosso jeito. Então, né, o profeta, né, o profeta ali, ele... através daquela palavra ele rejeitou, né? Através daquelas palavras que ele falou ali, que ele deu ali para Saul, né? Deus não aceitou a oferta, nem aceita de pessoas assim. Sempre tem, né? Como Davi tem Saul teve uma desculpa. Aqui nele botou uma desculpa, né? A gente viu aqui ele pelas coisas achou como é que era pela mente dele, né? Ele poderia dar qualquer desculpa aqui, mas não, dessa vez
não dá certo não, porque né, as coisas de Deus não são assim. A gente nunca pode dar desculpa nas coisas de Deus, jamais. Né? Então, o profeta Samuel falou para ele, né? O que ele falou, né? Falou que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender é melhor do que a gordura, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, ó. Tem gente que só lê essa parte, né? Porque a rebelião é o pecado é como pecado de feitiçaria, tem gente que só conhece essa parte. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. O que é obstinação? É o que eu acabei de falar. É aquela pessoa que ela já tá com a mente dela, com a cabeça dela já dura, já para aquela coisa tem que ser. Se não for ali, não é. O pensamento antigo é aquele pensamento ali que tá enraizado ali, porque é, e tá errado. Se fosse menos no certo, ainda dizia. Mas no pensamento errado, então... É isso, meus irmãos. Então, essa palavra que nós temos na palavra de hoje para nossos corações, tá bom? Eu venho abençoar a vida de cada um de vocês em nome de Jesus.